Esse assunto você pode encontrar no seu livro, na coleção Viver e Aprender, lá na unidade 2, certo? Capítulo 1, letras e números. Nosso assunto, então, a linguagem algébrica. Veja que no cotidiano, hoje em dia, a gente trabalha muito com símbolos, direto. Observe. Tenho certeza que você já viu este símbolo em algum momento. Esse aqui lembra, né, avião, então deve ter alguma coisa a ver com avião. Observe que eu não estou usando palavras para descrever nada, mas eu consigo perceber o que significam esses símbolos. Ele remete a alguma ideia. Então, quando eu vejo essa simbologia, essa ideia vem à minha mente, eu não preciso de mais nada para saber o que está representando, tá? Então, essa é a nossa linguagem simbólica. Nossa vida, hoje em dia, está cheia delas, tá certo? Nós vamos usar essa ideia para a matemática. Então, o que é que significa representar uma ideia na linguagem matemática? Simples. Quem inventou isso, quem primeiro utilizou, foi um matemático francês, François Viète. Então, como ele introduziu essa ideia de usar símbolos, e mais, os símbolos que ele utilizou foram letras. Então, na álgebra, nós vamos utilizar os números, serão representados por letras. Ideia de François Viète, que é considerado hoje em dia o pai da álgebra. Então, qual a importância disso? Por que é tão interessante a gente conhecer essa linguagem? Porque ela resolve equações. Tá certo? Então, ela representa expressões matemáticas. Ela generaliza uma ideia. Essa é a grande fortaleza da álgebra. É por isso que ela é tão importante. Vamos ver se a gente consegue perceber isso através de alguns exemplos. Veja, a letra X que vai aparecer nos exemplos a seguir significa um número. É um número que eu não sei qual o valor dele, certo? O meu objetivo no futuro vai ser descobrir o valor desse número. Por enquanto eu quero apenas representar, certo? Eu só quero representar essa expressão matemática utilizando letras. E a letra que a gente vai usar para representar um número vai ser a letra X. Olha só. Quando eu digo o dobro desse número, eu tenho que lembrar o seguinte: dobro significa 2 vezes quem? Esse número. Ou seja, é o número mais ele de novo. Isso é que significa o dobro de um número. Como eu não sei qual é o número, ele mandou dizer que vale X. Prontinho. Então vai dar o quê? Um número, ele de novo. Eu vou somar, isso é que significa o dobro, ele mais ele. Ora, se é ele mais ele, quantas vezes ele aparece aqui? 2 vezes ele. Em matemática, esse pontinho significa multiplicar, certo? Lembra que esse pontinho significa multiplicar. E 2 vezes x dá como resultado 2x. Então, o dobro de qualquer número que eu não conheça, eu represento esse número pela letra x, então vai ser 2x. De modo análogo, se ele está falando em triplo desse número, meu número é x. Triplo remete à ideia de 3 vezes. Então, 3 vezes x, 3x. Próxima ideia, quádruplo desse número. Quádruplo é a ideia de 4 vezes. Vezes quem? Esse número, que eu estou representando por x. 4 vezes x, 4x. Simples, né? A metade desse número. Opa, tem uma palavrinha nova aqui, metade. Metade significa dividir por 2. Isso aqui é metade.
Só que em matemática, normalmente, a gente representa o dividir por 2, a gente representa assim, ó, dividir é um traço de fração por 2. Então, o 2 vem aqui para baixo no denominador. Então, quando eu quero alguma coisa dividida por 2, eu faço essa coisa sobre 2. Ora, eu quero a metade de um número. Quem é o número? X, eu não sei quem é ele. No início da questão, foi dito isso. X indica um número, certo? Então, como é que ficaria? A metade significa dividir por 2. Quem? Esse número, x. Tranquilo? A terça parte. Terça parte quer dizer alguma coisa dividida por 3. Então, terça parte é dividir por 3. Dividir por 3 quem? Esse número, que é x. Olha lá. X sobre 3. Esse número dividido por 3. A terça parte. Os 3/5 desse número. Opa, 3/5 é a leitura da seguinte fração. 3 sobre 5. Né? 3/5 é isso aqui. 3 sobre 5. 3/5 de quem? De desse significa multiplicar. Quem? Um número. Que eu não sei quanto é. Então, 3/5 desse número é 3/5 vezes o x. E 3/5 vezes o x é 3x. Como é que eu sei? Multiplica assim, ó. 3 vezes x, 3x. Lembra que aqui embaixo eu poderia, se quisesse, escrever o número 1? Né? Então, multiplico os números de cima, são os numeradores. Dá 3 vezes x dá 3x. E multiplico os números de baixo. 5 vezes 1 dá 5. Tranquilo? Então, os 3/5 desse número é 3x sobre 5. Vamos ver mais alguns exemplos. 70% desse número. Opa, 70. 70 é simplesmente um numeral que a gente representa assim. 7, 0. É assim que eu escrevo 70. A expressão por cento pode ser representada por este símbolo. Por cento. E desse número representado vezes o número que eu não sei qual é. X. Pronto. Lembrando que 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100. O nome já diz, né? 70%. Ok? Então, quanto dá isso? Olha lá. 70%, 70%, símbolo de porcentagem, vezes o x. Foi o que eu escrevi aqui, ó. 70% vezes o x. Mas 70% é 70 sobre 100, vezes o x, vezes o x. Ora, 70% eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador, numerador e denominador, posso dividir ambos por 10. Dividir por 10 é acabar com esse zero e com esse, né? 70 dividido por 10 dá 7, 100 dividido por 10 dá 10. Sobra quem? 7 sobre 10 vezes x. Você percebe que esse fator aqui sempre vai aparecer, né? Vezes x. E se eu dividir 7 por 10, eu vou encontrar 0,7 em sua forma decimal, tá? Forma fracionária, forma percentual, forma decimal, tá? Na realidade, quaisquer uma dessas três respostas, ou essa, ou essa, ou essa, quaisquer uma delas satisfaz a questão. Tranquilo? Esse número acrescido de 8. Puxa vida, quem é esse número? É x, gente. Eu não sei quanto é, está aqui. X indica um número que eu não sei qual é. O que é que significa acrescido? Acrescido significa somado. Acrescido de quanto? De 8. Então, acabei respondendo. Esse número acrescido de 8 é simplesmente x mais 8. Fácil, não é não?
7 a mais que esse número. Opa, 7 é 7. A mais, eu sei que é esse símbolo aqui, a mais. E quem é esse número? De novo, é x. Então, 7 a mais que x. Ou seja, quer dizer que eu já tenho esse número. Esse número eu já tenho. E vou acrescer 7. Eu vou somar 7 a esse número. X mais 7. Você pode perguntar, poderia ser 7 mais x? O que é que você me responde? Claro que sim, né? Eu apenas alterei a ordem das parcelas. E a gente sabe que na adição a gente pode mudar a ordem das parcelas que o resultado não vai se alterar, né? A gente chama isso de propriedade comutativa da adição. Só para lembrar. 3 a menos que esse número, ó. 3 a menos que esse número. Ou seja, eu tenho esse número e quero tirar dele 3. 3 a menos que esse número. Percebe? A diferença, diferença é o resultado de uma subtração. Pronto, a diferença. Entre quem? Entre o 7 e esse número. Mas quem é esse número? Esse número é x. Portanto, é a diferença entre 7 e x. A diferença entre 7 e x é simplesmente 7 menos x. A diferença entre 7 e x. Bem tranquilo. O dobro da soma desse número. Cuidado aqui, ó. O dobro da soma quer dizer que eu tenho que pegar todo esse pessoal aqui, ó. Quem é que vai ser multiplicado por 2? O 2 vai multiplicar quem? Uma soma. O dobro vai multiplicar essa soma aqui. A soma de quem? Do número x com 9. Como é que eu represento a soma de x com 9? Simplesmente x mais 9. Então, o que eu estou interessado é no dobro de x mais 9. Tranquilo? Olha lá. O dobro, eu não preciso colocar o pontinho, tá certo? Quando eu tenho um parênteses, não sou obrigado a colocar o pontinho entre o 2 e o parênteses. Mas se eu quiser colocar, não tem problema. Só quero que você tenha cuidado com isso. É o dobro de uma soma. Cuidado para não fazer assim, ó. O dobro de uma soma. Isso aqui que eu estou escrevendo não é o que está escrito aí, tá certo? Olha a diferença. Olha a diferença. Como é importante você ler com cuidado. Olha lá. Aqui não é o dobro da soma. Aqui é o dobro do número. Só quem está sendo multiplicado por 2 aqui é o número x, percebe? O 9 não está sendo multiplicado por 2. Como é que eu sei que ele não está sendo multiplicado por 2? Simplesmente porque não existiria o parênteses. Quando eu coloco o parênteses, que é o que está aqui, ó, eu estou dizendo o 2 multiplica o x e o 2 multiplica o 9. Quando eu pegar esses dois resultados, eu somo os dois. Aí eu tenho o dobro da soma. Tá bom? Então, cuidado com esses detalhes. Esse número acrescido de 8. Ora, esse número é x. Acrescido é mais de 8. X mais 8. Prontinho. X mais 8. A metade desse número mais o seu dobro. Opa, metade eu já vi ali no outro slide. Metade significa dividir por 2. Metade de quem? Desse número. Então, metade do x. Tá aí, metade do x. Mais é um símbolo assim, ó, cruzinha. Seu dobro. Dobro de quem? Esse seu se refere a quem? Ao x, gente. Então, esse seu aqui é o meu x. Então, esse x é que vai ter que ser dobrado. Ele vai ser multiplicado por 2. Eu posso escrever aqui, vezes 2, ou colocar aqui na frente 2 vezes x, certo? Então, na realidade, o que eu vou ter é essa expressão aí. X sobre 2 mais 2x. Tranquilo? A metade da soma, ó, cuidado, esse exercício aqui é muito semelhante a esse aqui. Muito. Por quê?
Porque aqui eu quero a metade de quem? De uma soma. Observe que eu posso botar um parênteses bem aqui. A metade está se referindo à soma, e não a metade de um número, é a metade da soma. Então, se é soma, eu tenho que somar esse número primeiro, esse número é x, com quem que eu vou somar? Se ele falou em soma, tem que ter uma cruzinha bem aqui. Somar com quem? Com 5, cara. Ou seja, esse x mais 5 é que eu vou pegar a metade dele, porque x mais 5 é a soma a qual estou me referindo. Portanto, x mais 5 sobre 2. Soma deste número com 5. Quando eu divido por 2, eu estou calculando a sua metade. Fácil, não? 6 menos o cubo de x. Em matemática, o cubo está relacionado com o expoente 3. O cubo está relacionado com o expoente, né? Como eu tenho dificuldade de escrever com o mouse, deixa eu colocar só uma abreviatura aqui. Expoente, né? Expoente, qual o expoente? 3. Sempre que eu falar cubo, expoente 3. E o que é expoente? É aquele númerozinho que fica trepado na letra. 3, pronto. X elevado a 3. É o cubo. Como ele está querendo 6 menos o cubo de x, 6 menos o cubo, númerozinho que fica lá acima da base, esse número aqui embaixo chama-se base, só para lembrar, né? Então a base é x, se eu estou falando cubo de x, significa que essa base x está elevada a 3, porque cubo se refere a 3. Da mesma forma, quadrado se refere a 2. Então, se eu estou falando o quadrado de um número, é porque esse número é x, esse número x é a nossa base, né? O x vai ser a base. Se ele está falando o quadrado desse número, é porque essa base, x, deve estar elevada a 2, né? O expoente aqui deve ser 2. Como é que ficaria? X elevado a 2. Simples assim. E depois aqui já é uma pista para os nossos próximos assuntos, né? Um número, não sei quem é, então é x. Adicionado, adicionado quer dizer somado, ao seu dobro. Esse seu se refere a x, né? É o dobro de x. O dobro de x é 2x. Dar, atenção agora, ó, o verbo dar é equivalente a ser igual, né? Nossa, o verbo dar significa, esse símbolo está mal feito pra caramba, né? O igual é mais ou menos assim. Pronto, um pouquinho melhor. Então, dar significa igual. Quanto? 28. Então, vamos escrever isso. Um número x adicionado mais o seu dobro 2x é igual a 28. Eis aí o que a gente vai chamar no futuro próximo de equação. Certo? É uma equação. Tá? Que a gente vai estudar mais detalhadamente lá na frente. Tranquilo? Bom, isso é o que a gente tinha para apresentar para vocês em termos de teoria. Então, a teoria está dada até aqui. Agora cabe a vocês aplicar o que vocês aprenderam aqui, né? O que a gente falou a respeito. E vocês vão aplicar isso simplesmente resolvendo a questão número 1 da página 113 lá daquele seu livro Viver e Aprender. Beleza? Se você tiver alguma dúvida enquanto está resolvendo as questões ou quiser conferir se os resultados estão corretos, é só entrar em contato comigo por este e-mail, tá certo? Esse aqui é meu e-mail, claro, endereço de e-mail institucional, tá certo? Ou, e aliás, preferencialmente, na realidade, você vai lá para o grupo Seja Matemática, lá do Facebook, você procura José Uvaldo, sou eu, lá no Facebook você vai procurar o grupo Seja Matemática, que a gente pode conversar por lá também. Tranquilo?